Olá, caros equipistas. Estou aqui para conversarmos um pouco sobre o terceiro tema deste ano, né, da nossa caminhada enquanto movimento. A reunião com o tema Eles Não Têm Mais Pátria. Primeiro ponto que eu acho importante que nós precisamos considerar em cada reunião são os objetivos propostos. Então, com as palavras conhecer, entender e exercitar. Então, quem prepara a reunião ou quem dela participa precisa observar de que modo esses objetivos vão aparecer e se desenvolver ao longo da reunião. Por isso, esta reunião tem três objetivos: conhecer o que significa a falta de vinho para aqueles que foram forçados a abandonar a sua pátria, depois, entender que no plano de Deus não há lugar para a indiferença, porque todos somos irmãos e irmãs, e exercitar a virtude da resiliência a partir do exemplo de Maria Santíssima. Eu acho que é importante, então, perceber essas três palavras-chave num contexto de uma reflexão sobre as situações dos refugiados, daqueles que têm que abandonar as suas terras, os seus países, as suas casas em decorrência de tantas situações, sejam guerras, violências e tudo aquilo que causa tudo isso. Segundo tema importante, acho que é o sentido da indiferença. Como está distante, não é da minha realidade, isso acaba não me atingindo ou não me preocupando. E o terceiro, o sentido da resiliência, ou seja, aquela capacidade de se recriar, né, ou de se colocar diante dos desafios. Partindo do tema de estudo, eu acho que o primeiro sentido está no olhar sobre a realidade, né? O tema apresenta todo o sentido de uma crise humanitária que envolve migrantes e refugiados no mundo. Por isso, pensar no paralelo com o ambiente que nos é próximo. Depois, pensar na realidade da indiferença. Sabemos dos sofrimentos dos outros, mas eles não nos dizem respeito. Talvez a gente vai pensar nisso quando atinge alguém de nossa família, do nosso círculo, às vezes as tragédias naturais que têm ocorrido. A partir disso, talvez chegue algo a tocar no nosso coração. E também perguntar-se, né, o que isso diz respeito à nossa condição, à nossa vida cristã, qual é a nossa responsabilidade. Então, este olhar sobre a realidade que nós vivemos, perto, distante, né, como que o tema pode ajudar-nos a pensar e a refletir sobre isso. Por isso, o documento, a temática, melhor dizendo, ela traz para nós o socorro de tudo isso no contexto bíblico, tanto no Antigo Testamento, citando Levítico, capítulo 19, versículos 33 e 34, e depois o Novo Testamento, Mateus 25, 34 a 35. A realidade da atenção, né, aos refugiados, aos pobres, aos necessitados, faz parte, então, de todo esse contexto e do desenvolvimento da nossa fé. Por isso, nós temos um segundo momento. Se o primeiro, o olhar sobre a realidade, o segundo vai estar no olhar de Maria, né? Ou seja, todo o sentido da resiliência. Perguntemos-nos qual o contexto e o ambiente, né, da fuga para o Egito. E ali nós vamos perceber que tanto Maria, José e o próprio menino Jesus vão fazer a profunda experiência da fé e da confiança na palavra de Deus. Por isso, nós devemos
nos perguntar o que significa para nós confiar na palavra de Deus. Isso vai sendo perceptível principalmente no exercício do ponto concreto de esforço, né, da escuta e da meditação da palavra. Uma expressão dessa resiliência de Maria está no mover-se, né? Ela não espera, né, que tudo caia do céu, podemos assim dizer, mas ela age, vai tomando junto com José, né, as iniciativas para este processo de resiliência no contexto da fuga para o Egito. Aparece nesse contexto também a narrativa do sonho de José, né, na expressão principalmente levanta-te, ou seja, ele também toma a iniciativa para desenvolver todo aquilo que lhe cabe. Depois inspiram o tema para nós, né, a palavra de Deus, através de Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 18, que narra justamente essa fuga para o Egito, em decorrência do desejo de Herodes em matar o menino. Por isso, são textos para reflexão, as inspirações do Papa Francisco, através da Fratelli Tutti, no número 129, onde ele destaca quatro palavras, importantes que iluminam a nossa reflexão: o acolher, o promover, o proteger e o integrar. Então, sempre atento a esta realidade que cerca a nossa vida, o que nos é possível fazer para essas pessoas. Depois nós temos a inspiração dos textos do padre Henri Caffarel, que vai trazer também essa necessidade da acolhida, citando primeiramente quando se chega a um lugar desconhecido, né? Como é bom a gente ter uma referência, ter alguém que nos acolhe e que nos recebe. E por fim, o depoimento de um equipista que narra, acima de tudo, uma situação concreta na região da Austrália em 2012, no acolhimento, no envolvimento da comunidade, de instituições religiosas, para este acolhimento, principalmente daqueles que estavam fora de seu país ou da sua casa. Merece destaque as perguntas para o tema de estudo, bem como as sugestões para o dever de sentar-se, né? E na preparação da reunião, o destaque também primeiro, a coparticipação, ou seja, se temos conhecimento da situação de migração no Brasil, em sua realidade local, já tiveram experiência de realizar alguma ação em favor dos migrantes existentes em sua realidade e o que isso significou para vocês. Também acho que merece destaque todo o sentido da partilha dos pontos concretos de esforço. Eu acho que quando se pergunta como ajudei ou ajudo o meu cônjuge, na prática dos pontos concretos de esforço. Ou ainda, como os pontos concretos têm ajudado a voltar ao convívio de Deus e a nos libertarmos dos males e consequências do pecado. Então, quero desejar que esta reunião ou o estudo desse tema, eles não têm mais pátria, possa ajudar-nos aquilo que aparece na página 61 do livro. Como devemos nós, que somos cristãos, responder às pessoas que buscam proteção contra a violência e a perseguição? Então, que esse tema ajude-nos a ampliar o nosso conhecimento e nossa ação, principalmente em favor daqueles que estão tantas vezes longe, distante daquilo que era a sua segurança. Que Deus lhe abençoe. Uma boa reunião para você.